Ayrton Lucas é jogador do Flamengo em definitivo. O lateral esquerdo, de 25 anos, foi comprado por um valor entre 6 e 7 milhões de euros. Será que isso é muito para um lateral esquerdo no futebol brasileiro? Será que isso é pouco? Será que ele foi bem comprado, que é um valor justo? Vamos abordar aqui tecnicamente nesse vídeo? Então, eu já te convido aí para se inscrever no canal. Deixa o teu like enquanto eu vou rodar a vinheta. Vamos que vamos, caro ou barato? O que será que o Ayrton Lucas é? Então vamos chegar. Vamos falar primeiro dos números desse jogador, né, pelo Campeonato Brasileiro. O Ayrton Lucas, ele foi o lateral esquerdo do Flamengo que mais atuou pelo Campeonato Brasileiro. Sim, isso mesmo. Apesar de o Felipe Luiz ser o titular, ele atuou mais do que o Felipe na temporada, inclusive. Tá? Então vamos falar sobre o Brasileirão. Foram 28 partidas iniciadas, ele foi o terceiro lateral esquerdo dos que mais iniciou partidas pelo Brasileiro. 2 gols, o quinto entre os laterais esquerdos do campeonato, 6 assistências, o lateral esquerdo que mais deu assistência no Campeonato Brasileiro, 17 chances criadas, o segundo lateral esquerdo com o maior número de chances criadas do campeonato, 46 faltas sofridas, nesse quesito ele foi o terceiro, 120 dribles, o terceiro, 65 cruzamentos, ele foi o sexto nesse quesito, né? Ou seja, o lateral esquerdo do Flamengo não é dos laterais que mais cruze. O Flamengo, do Dorival especialmente, não era um time que fazia muitos cruzamentos, não tinha muito jogo pelas pontas, e também isso pode dizer um pouco sobre a baixa acurácia dos cruzamentos dele, né? Realmente, ele foi o 15º melhor cruzador do campeonato, porque ele realmente foi um cruzador ruim. Se a gente for olhar os números do Felipe Luiz, também são ruins no cruzamento. Por que será? É muito por causa do contexto do cruzamento. O time chegava pouco no linha de fundo, mesmo quando o Ayrton Lucas jogava. 128 desarmes, o segundo jogador mais combativo nessa posição. E 167 bolas recuperadas, o sexto do campeonato. Então dá para ver que ele se destacou, foi um dos maiores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro. Na verdade, pelo Instat Index, né, que é uma ferramenta, é um índice que o Instat, que é essa ferramenta que eu utilizo para puxar os dados aí dos jogadores, que é uma ferramenta profissional que os clubes utilizam, posiciona ele como o segundo melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, perdendo apenas para o Guilherme Arana. Isso não quer dizer nada, só estou dando para vocês uma curiosidade. A gente desconsiderou do cálculo laterais esquerdos com menos de 15 jogos pela competição. Acima de 15 jogos, todo mundo está na conta. E aí vamos comparar ele com o Felipe Luiz. Esse Instat Index que eu falei para vocês, ele está igual, né, entre Felipe e Ayrton. Por alguma casa decimal, o Instat deu vantagem para o Felipe. Vejam como o Ayrton tem vantagem em grande parte dos índices, né? É equilibrado, mas o Ayrton tem vantagem na maioria, né? Então jogou mais jogos, jogou mais minutos por jogo, fez mais gol, deu mais assistência, né? O Felipe praticamente não deu assistência no ano, ou não deu assistência no ano. Criou muito mais chances de gol, quase o dobro do que o Felipe, né? Quer dizer, mais do que o dobro do que o Felipe, né? 0,39 chances de gol por jogo, o Felipe 0,15. O Felipe trabalhou muito mais como lateral base ali, muito mais um defensor por ali, e o Ayrton, apesar de fazer esse papel, com mais energia para poder avançar, né? Faltas cometidas, o Felipe cometeu menos falta, sempre melhor posicionado para defender. Faltas sofridas, o Ayrton sofre mais falta, natural, né? Do cara que avança mais. Finalizações, o Ayrton finaliza 3 vezes mais do que o Felipe, também natural. O Felipe com um aproveitamento melhor nas finalizações, acertando mais o gol. Passes, aqui isso fala muito sobre a construção de cada um, né? O Felipe com 59 passes por jogo, o Ayrton com 46. O Felipe é um cara muito mais construtor do que o Ayrton. E a precisão dos passes, 93% Felipe, é um dos maiores passadores do Campeonato Brasileiro. E o Ayrton, 85%, que é um número ok, não chega a ser um número bom, mas é um número ok. Só que se você for olhar os passes-chave do Ayrton, né, 0,35 passes-chave por jogo, e o Felipe 0,10. Então também, assim, se você arrisca menos, você acerta mais passe, né? Isso é natural. Número de cruzamentos quase 2 por jogo, contra 1,3 do Felipe. A precisão é aquilo que eu falei para vocês. O Ayrton com uma precisão melhor do que a do Felipe, e as duas precisões ruins.
muito pelo contexto dos cruzamentos e também dos homens de área, como eu falei para vocês. Bolas recuperadas, o Felipe com uma vantagem aqui, 5,3 contra 4,5, que é um bom número também para um cara que ataca mais. Assistência esperada, número muito parecido. Disputas defensivas ganhas, o Felipe com um número melhor, 67% contra 62%. Disputas aéreas ganhas, esse é um bom número do Ayrton, né? 57%, o Felipe com 49%. Né? O Ayrton é um jogador que também sabe jogar na linha defensiva. Ele é um lateral esquerdo completo, até de certa forma completo. Tem deficiências, talvez o passe poderia ser um pouco melhor, mas ele é um cara com muitas qualidades, muito mais do que se imagina. 3,8 dribles por jogo, né? O Felipe só 1,25. Desarmes 3,6. O Ayrton ainda desarmando mais do que o Felipe, só que o Felipe com aproveitamento melhor do desarmes. Interceptações, o Felipe melhor, e rebotes, o Felipe melhor. Então, o Felipe defensivamente domina ali os números e o Ayrton ofensivamente. Porém, ofensivamente, o Felipe não consegue ir tão bem quanto o Ayrton, enquanto defensivamente o Ayrton até ganha em alguns quesitos. E consegue se equilibrar, né? Então, o Ayrton é um jogador realmente completo, na minha opinião, tá? E aí, o que influencia, pessoal, no valor de um atleta? Influencia no valor. Eu já vou entrar na parte aqui de análise de valor e eu vou pedir aqui para você me deixar o like, né? Deixa o like aí, por favor, senão o Flamengo vai contratar o Jorge de novo, lateral esquerdo, que não consegue jogar futebol há 3 anos. Vamos lá. O que influencia o valor de um jogador? O clube e a liga onde ele atua, né? Ou seja, se eu jogo numa liga mais rica, mais inflacionada, num clube rico, o meu valor vai ser mais alto, porque o clube que eu trabalho não quer me vender. A idade e também se a liga que você trabalha é uma liga de revenda, já é uma liga inserida na Europa, você já tem um outro preço, isso tudo interfere. Se o clube que você joga tem característica de formar bons jogadores, isso interfere. A idade, lógico, né? Talvez seja um dos fatores que mais influencia. A posição influencia muito. O zagueiro tem um preço, atacante tem outro preço. Os atacantes têm o preço máximo muito mais alto do que um zagueiro. Né? Um exemplo bom é o Haaland, que a gente vai ver já já. Tempo de contrato, ou seja, quanto mais próximo eu estou ao fim do meu contrato, menor é o meu valor de mercado, porque o clube que tem o meu passe vai querer fazer algum dinheiro uma vez que eu não estou renovando com ele. As valências estão, um cara, por exemplo, um pivô de área, capaz de jogar de costas, é muito raro no futebol. Como o jogador de futebol não pode ser clonado, né? Não posso só copiar esses caras, cada jogador tem um aspecto único. Então, um pivô de área é um jogador mais raro. Por ser raro, ele vai ser mais caro. Tá? Um primeiro volante que faça bola longa, que tenha chute de longa distância, que tenha passe vertical e também um bom desarme, vai ter um valor muito maior do que um volante que desarma bem pra caramba, até melhor do que esse outro cara que eu mencionei, mas não consegue dar um passe vertical, não consegue dar um chute de longa distância. Então esse volante vai valer menos do que o cara que marca pior do que ele, mas faz muito mais coisa. O apelo de marketing que esse cara pode ter, e aí tem o exemplo dos 3 da imagem, né? O Haaland, por ser nórdico e ter aí muito apelo de marketing, o Ansu Fati, por ser criado ali nas canteiras, também tem o Vini Júnior, por ser brasileiro, isso é muito valorizado, os pontas brasileiro, com o sorriso que ele tem, também é um cara muito simpático, tem muito apelo de marketing, isso é um exemplo. Fase, histórico de lesão, histórico na base, tudo isso interfere na carreira de um jogador, no preço de um jogador. E aqui estamos colocando por posição os jogadores mais caros do mundo. Então, Courtois, com 30 anos, é o jogador mais velho da lista, disparado. Lateral direito mais caro do mundo é o Reece James, do Chelsea, 70 milhões, 23 anos. O Ruben, 75 milhões, 25 anos. O Davis, lateral esquerdo, 70 milhões, 22 anos. O Tchouaméni, com 22 anos, o volante, muito naquela característica que eu falei para vocês. O meia, Phil Foden, com 110 milhões para 22 anos. E aí no ataque tem o Vini Júnior com 120 milhões por 22 anos, valor aproximado, segundo o Transfer Market, valor de mercado. O Rodrigo, 80 milhões, 21 anos. E no ataque, segundo atacante, o Mbappé, 160 milhões, 23 anos. E o Haaland, 170 milhões, 22 anos. Pessoal, eu não vou assim, valorizar tanto esse valuation do Transfer Market, porque, enfim, não é uma coisa tão confiável, tão palatável. Então vamos falar sobre gasto, né? Sobre quanto são feitas as transferências para a gente poder analisar.
Então, assim, essas são as ligas mais gastadoras do mercado desde 2021. Mesmo com guerra, a gente pode ver que a Rússia está posicionada em sexto, que é a liga de origem do Ayrton Lucas. Essa liga russa é uma liga deficitária, teoricamente, aqui na balança, né? Então, são poucas as ligas que compram mais do que vendem. E essa é uma liga que compra mais do que vende numa quantidade grande, né? Percentualmente, ela só perde aqui para a Premier League em termos de comprar muito mais do que vender. Ou seja, é uma liga que gera muito mais compra do que venda e você está tirando um jogador de uma liga que gera mais compra do que venda. Talvez se não fosse a guerra, nem conseguisse tirar nesse preço que o Flamengo está tirando. E se a gente comparar, aqui está o Campeonato Brasileiro em 13º, né, muito abaixo da primeira liga russa. E aí a gente vê que a primeira liga russa vende 192 milhões e o Brasil vende 336. Ou seja, o Brasil é uma liga exportadora. Enquanto a primeira liga russa, desde então, vendeu 300 milhões de euros e o Brasil 170, quase metade. Ou seja, para tirar jogador de lá é mais caro do que para tirar jogador do Brasil, normalmente. Tá? Top 10 maiores transferências entre laterais esquerdos nessa temporada. Tá? Então a gente tem o Marco Cucurella, que foi para o Chelsea, tem 24 anos, mais ou menos a idade do Ayrton, foi vendido por 65 milhões de euros. Esse cara tem muito histórico de base, né? Ele era, assim, da canteira do Barcelona, de La Masia, e aí acabou não entrando no time titular, rodou por times menores da Espanha, chegou no Brighton muito bem, e aí pegou o selo Premier League de qualidade, saindo de um time de Premier League para outro, vai ser sempre muito caro, por aquilo que eu falei para vocês. Aí tem o Nuno, que é do PSG, 38 milhões, o Zinchenko também de Premier League para Premier League, 25 anos, 35 milhões, tá? E aí descendo lá, o último é um brasileiro, Emerson Palmieri, saindo do Chelsea para o West Ham. E são muitas transferências envolvendo Premier League, né, gente? Para vocês terem uma noção aí de quanto é inflacionado esse mercado. Esses são os laterais esquerdos mais caros da temporada, só para vocês terem uma noção. Então, se vocês forem ver, esses caras têm basicamente a idade ali, média ali do Ayrton, né? Um pouco abaixo, um pouco acima, exceto exceções. Tem o Camará, que é muito mais velho, e tem também o Dogui, que é bem mais novo. Esse aqui são as top 10 vendas de laterais esquerdos da história do futebol brasileiro. Exportação, né? Ou seja, o lateral esquerdo mais caro na venda do futebol brasileiro foi o Renan Lodge, quase 22 milhões de euros. Tá? O Matias Vinha, com 13 milhões de euros, foi o segundo. O Guilherme Arana, que já até voltou por metade do preço, 11 milhões de euros. E aqui está o Ayrton Lucas, né? Em sexto colocado. Foi vendido por 7 milhões de euros, que é o valor que ele está sendo comprado, vários anos depois, do Fluminense para o Spartak. Olha que curioso. E agora está voltando basicamente pelo mesmo preço. E aqui, se vocês forem ver, tem o Jorge, né? O Jorge foi vendido pelo Flamengo com 20 anos por 8 milhões e meio de euros para o Mônaco. De lá, ele foi muito bem no Mônaco, primeira temporada, depois, sabe Deus o que aconteceu com o Jorge, gente. Está no Palmeiras hoje, no banco, brigando com o auxiliar técnico, essas coisas todas. Top 10, compra de lateral esquerdo da história do futebol brasileiro. Compras agora, tá, gente? Matias Vinha, que está lá entre as vendas, a segunda maior venda, foi a maior compra de lateral esquerdo da história do futebol brasileiro, com 6,25 milhões de euros. E aí tem outros exemplos, tem o Bruno Cortez, né? Impressionante como o São Paulo pagou caro nele, em 2012, pagou 3 milhões de euros. O Piquerez, do mesmo Palmeiras, comprado para ser o substituto do Vinha, por 3 milhões de euros, uma ótima compra do Palmeiras. Né? O Douglas Santos, né? Na compra do Atlético, que depois vendeu para o Hamburgo. O Lucas Hernandes não é o da França, né? Também comprado pelo Atlético. O Atlético bastante ativo nesse mercado de laterais esquerdos, incrível. E aparece o Guilherme Arana 2 vezes aí, porque a compra dele foi diferente, né? Foi pago 2 milhões e meio de euros no empréstimo de um ano, fixando por 5 milhões de euros total o passe. E aí foi pago depois mais 2 milhões de euros. Então, o Guilherme Arana, que é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, custou 5 milhões de euros. Tá? E aqui vamos para os defesas mais caros da história do Flamengo. Tá? Do lado esquerdo, as compras. Ou seja, o Flamengo gastou em jogadores de defesa, né, da linha defensiva, 7 milhões de euros já no Rodrigo Caio,
né, em 2019, ele tinha 25 anos, a idade do Ayrton Lucas, né? O Rodrigo Caio era um fenômeno, mas tinha muito problema físico, e isso se prova durante a trajetória dele, tanto a parte fenômeno nas conquistas, quanto a parte problemas físicos, né, que recentemente tem ocorrido ou acometido de uma forma mais enfática. O Léo Pereira, 7 milhões de euros com 23 anos, né, e até essa temporada não tinha dado retorno. O Gamarra, na época, deu bastante retorno, mas com 29 anos o Flamengo pagou 6 milhões de euros no Gamarra. Tá? Então, bem diferente desses valores de hoje, né? E aí tem talvez um dos maiores negócios da história do Flamengo, que é o Pablo Mari, né? Que o Flamengo compra por 1,7 milhões de euros, depois vende por 14 milhões de euros, né? Somando parecido com a situação do Guilherme Arana que eu expliquei. E aqui aparecem as vendas dos defesas mais caros da história do Flamengo, né? Então foi o Pablo Mari o primeiro, o Léo Duarte, logo em seguida o Jorge, terceiro, com 8 milhões e meio de euros. Então, assim, lateral esquerdo não é uma das posições mais valorizadas, tá? Mas também a gente já viu valores ali rondando esse valor que o Flamengo está pagando. A evolução aqui do valor do Ayrton Lucas, a gente vê o valor de mercado, né, segundo o Transfer Market, que quando ele sai do Fluminense, o valor de mercado dele era 2 milhões de euros, e ele passou a ser 5 milhões de euros no Spartak, chegou a bater 6 e baixou, né? Baixou em 4 milhões e meio de euros quando o Flamengo o contratou. E ele valorizou, né? Valorizou enquanto o Flamengo o tinha. E aí vamos lembrar que é o seguinte, o Flamengo contratou ele por empréstimo com passe fixado de 9 milhões e meio de euros. Ele valorizou, né, de posse do Flamengo, o Flamengo confirmou que ele estava adaptado, que ele daria certo, ele foi decisivo, inclusive na final da Libertadores, ou seja, já se pagou. E mesmo assim ele conseguiu minorar o valor de 9 milhões e meio para 6 milhões e meio. Né? Ou seja, conseguiu tirar um terço do valor só nessa negociação agora. Então, assim, o Flamengo está comprando o cara basicamente pelo preço que ele vale mesmo no mercado. E aí eu queria lembrar vocês do estilo de gestão do Flamengo. Gente. Assim, eu coloquei 2 exemplos que eu sempre coloco quando eu falo de mercado, que é o estilo do Barcelona, que é um time que tem a cultura muito forte, a cultura de formar, que praticamente vive numa cidade-estado ali, o país da Catalunha, que tem como no Barcelona todo esse orgulho. O Barcelona, por isso, também tem uma situação muito purista ali, de formar uma questão muito cultural. Enquanto o Real Madrid, ele é o time que basicamente os jogadores que ele forma são para vender e contratar galácticos para formar times. O Flamengo se assemelha mais com o Real Madrid. O Peter Drucker, que é o pai da administração, fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então a gente vê hoje o Barcelona, hoje não, há alguns anos atrás, e agora o Barcelona tentando voltar. Vê o Barcelona ao não dar certo por temporadas seguidas com a base, contratar enlouquecidamente, e agora a gente vê o Real Madrid contratando jovens e não mais galácticos. Fato é que o Flamengo tem um modelo muito específico. E eu acho que o Jorge simboliza esse modelo. O Flamengo revelou o Jorge, que parecia que ia ser um craque, um jogador de seleção brasileira. E aí o Jorge foi vendido, né, pelo Flamengo ao Mônaco, rodou bastante na carreira e teve um final, talvez não seja o final, mas está num momento muito complicado. Reserva do Palmeiras, o cara não joga praticamente há 3 anos, brigando com o auxiliar técnico no banco. E o que ficou disso aí? Qual foi o legado que o Jorge deixou? O Jorge deixou dinheiro. E esse dinheiro talvez tenha servido para comprar o Gabigol, para comprar o Bruno Henrique, para comprar o Pedro, para comprar o Arrascaeta, para comprar o Everton Ribeiro. Então, não é só Vinícius Júnior, Reinier e Paquetá que foram vendidos para comprar o futuro, e sim toda a base do Flamengo. Se a gente for pensar nos jogadores que o Flamengo comercializou, quase todos são da base, para contratar jogadores consagrados para ganhar título agora. Esse é o modelo do Flamengo. Então, os 8 milhões e meio do Jorge, naquela época, valiam muito mais do que esses 6,5 do Ayrton Lucas. Mas o Ayrton Lucas hoje é um cara pronto para ganhar título. E na época o Jorge era um garoto, que acabou não se confirmando esse cara pronto para ganhar título. Entendeu a reflexão?
Concorda com a minha opinião? Então, a minha opinião é que o Ayrton Lucas vale sim o valor. Não foi caro nem barato, mas é um jogador pronto, adaptado, vencedor pelo clube e vencedor com um poder de decisão ali envolvido. Tá bom? Então, espero que tenham curtido. Acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas indica aí para a galera, para todo mundo vir assistir aqui. Se inscreve no canal, tá bom? Um abraço e eu fui.